Bom dia, nono ano, como estão todos? Na nossa aula de arte de hoje, eu vou estar fazendo a revisão de arte para vocês da prova. Vamos lá, vamos falar hoje sobre expressionismo abstrato. Expressionismo abstrato, na verdade, nasceu a partir de um grupo chamado Cavaleiro Azul, onde se tinham o russo Vasily Kandinsky, que por sinal, inclusive, pinta, a obra O Cavaleiro Azul. Mas o que era essa arte expressionista? Era um rompimento da estética, acadêmica da pintura, do belo, com simetrias, pinceladas finas e detalhistas. Não, o expressionismo ele não tinha nenhum interesse de seguir essa linha, de seguir essa métrica. Então, eles faziam uso do abstrato. E na arte, o estilo abstrato, na verdade, é aquele oposto ao estilo figurativo, ao qual procura produzir, reproduzir formas reais, Então, vamos lá. O estilo expressionista está ligado a vanguardas europeias que deixaram de representar fielmente a natureza em suas pinturas, em suas obras, e começaram a fazer a decomposição das figuras e a simplificação de novo uso das cores, destacando a perspectiva e os jogos de luzes e sombra. Dentre esses, do expressionismo, a gente pode destacar Vasily Kandinsky. Para Kandinsky, a arte era, na verdade, uma forma de transmitir ao espectador o espiritual, a espiritualidade do mundo, e a cor era a sua principal ferramenta. Kandinsky também tinha como outro fator importante na sua obra a música. O artista acreditava que a música, assim como a pintura, deveria expressar a vida interior, ou seja, os mais profundos sentimentos e intuições do ser humano. Ele se dedicava, por então, criar formas autônomas independentes, unindo essas duas expressões artísticas para tal. O artista utilizava principalmente de formas geométricas para construir um ritmo na pintura. Para Kandinsky, as cores primárias como amarelo, vermelho e azul tinham relações com formas geométricas do triângulo, do quadrado e do círculo, respectivamente. Para fazer essa relação, ele aplicava o conceito de sinestesia, que em cada cor a forma representava uma sensação específica. O triângulo tem 3 lados desiguais, e o amarelo é a cor mais intensa, portanto a sensação de expansão de energia. Já o quadrado apresenta todos os lados iguais, por isso desperta uma sensação de estabilidade, representado pelo vermelho. Por fim, o círculo não apresenta lados. Aliado à cor azul, traz a sensação de calma, serenidade ou até mesmo de tristeza. Também outro artista que podemos destacar é o Paul Klee. O Paul é um pintor suíço que, em maior parte da sua vida adulta, viveu na Alemanha. Ele também participou do grupo O Cavaleiro Azul, ao lado de Kandinsky. O Paul, ele pensou até de seguir a carreira musical, que ele gostava muito. Mas depois de uma viagem à Tunísia, em 1914, ele decidiu-se ser pintor. Foi a partir dessa viagem que seu estilo começou a se formar. Nem realizou uma das suas primeiras obras artísticas, que foi a Vista de Cauron. Nela, o artista retratou a cidade da Tunísia usando apenas formas geométricas. Em outra obra famosa também do Paul, o Senese, o artista utiliza formas geométricas, dessa vez para compor o rosto humano. A tela é construída pela cor, assumindo tons amarelos, vermelhos, alaranjados. Seu estilo é caracterizado pelo colorido intenso e pelo uso de pinceladas finas. A arte abstrata é dividida em 2 grandes momentos. O primeiro é a sua criação a partir do grupo Cavaleiro Azul. O segundo momento, chamado de abstracionismo geométrico, pode ser definido por diversas correntes artísticas que surgiram logo após o cubismo, e principalmente inspirado até pelo próprio cubismo. O abstracionismo geométrico foi um conceito de arte que propôs a redução de elementos da realidade em uma linguagem totalmente geométrica, com ênfase na representação por meio de linhas horizontais e verticais no uso de cores primárias
Um dos principais pintores do movimento foi Pieter Mondé, o holandês. O wolfismo ele foi um movimento que tende à abstração pura, inspirado no estilo fauvista e cubista, e tendo seus grandes representantes Courbet e Delaunay, que são os dois principais artistas desse movimento, do wolfismo. Agora, um dos grandes pintores que a gente pode também relatar, não só como Kandinsky, mas tem Edvard Munch, o norueguês, que é um dos artistas impressionistas que traz pra gente uma das obras mais famosas do mundo, que é O Grito, aonde a figura totalmente abstrata causa pavor, pânico, dor e tristeza. Tudo dentro só daquela imagem com formas abstratas, né? Com formas expressionistas. Saindo do expressionismo, vamos para o futurismo, que é um movimento voltado para o futuro. É um movimento que surge a partir das tecnologias, a velocidade da máquina, o dinamismo, o movimento. Futurismo é movimento. Mais precisamente, em 1909, o escritor poeta franco-italiano Filippo Tommaso de Marinetti ele escreve o Manifesto Futurista, publicado pela página do jornal francês Le Figaro, em fevereiro. Esse manifesto sugeriu um novo conceito artístico que privilegiasse principalmente a velocidade e o futuro. Esse texto ele inaugura o futurismo. A pintura futurista ela carrega, na verdade, um dos seus aspectos fundamentais é o movimento, ação e velocidade, uma vez que a pintura é um objeto estético, portanto, sem movimento, a ilusão era criada por meio de multiplicação dos objetos dos elementos. Na obra do artista Giacomo Balla, por exemplo, um cachorro parece com várias patas sobrepostas, dando a impressão de movimento. Então, ele é um movimento que ele rejeita o classicismo e ele é voltado pela velocidade da máquina, para o futuro, para o dinamismo e a celebração de novas tecnologias. Esse movimento também chega no Brasil a partir de 1914, quando Lázaro Sagal faz sua primeira aparição aqui no Brasil e faz sua primeira exposição. Daí em diante, já em 1917, a então pintora Anita Malfatti faz sua primeira exposição e é violmente criticada pelo então escritor Monteiro Lobato, a tal que chama ela, as figuras, as imagens que ela faz em suas telas, de caricaturas, ou então apenas cópias do cubismo. Mas em 1922, mais precisamente na cidade de São Paulo, ocorre a Semana de Arte Moderna, ou como também é conhecida, a Semana de 1922, que é uma semana onde traz exposições com outra linguagem, uma linguagem nada convencional, uma linguagem voltada também para o futuro. E dentre os principais artistas que estavam lá, estava Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, inclusive o maestro Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos estava lá, também que causou maior furor por entrar no palco descalço. Os elementos presentes na linguagem futurista é forma e movimento. Tem uma grande obra do pintor Uberto Boccioni, aonde ele traz um ciclista, mas ele traz a expressão nas suas pinceladas de movimento. Então, o futurismo é uma linguagem de movimento, é uma linguagem onde traz o dinamismo para as suas obras. Qualquer dúvida sobre a revisão de hoje é só perguntar, uma boa prova para vocês.